E então, pessoal, já estamos aqui de volta para a nossa segunda aula de hoje de língua portuguesa, que estamos estudando qual gênero, vocês lembram? Muito bem, o conto de suspense. Então, para iniciarmos esse nosso segundo momento, iremos fazer aquele momento que vocês adoram, que vocês viajam pelo mundo da imaginação, que a tia já sabe que vocês adoram cantar a musiquinha da história também aí em casa, certo? Que é o momento da leitura de leite, que a tia também adora, certo? Então, vamos lá? Todo mundo coloca a mãozinha lá em cima para cantar a musiquinha da história. 1, 2, 3 e já! No mundo das maravilhas, agora eu vou entrar. Qual será a história que nós vamos escutar? Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos escutar. Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos escutar. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Bate a mão, bate a mão. Então, a partir desse momento, todo mundo coloca o cabelo atrás da orelha, abre o olho de coruja e fecha a boquinha que a história vai começar. Então, vamos lá? Zip, zip, zá. A boquinha vou fechar pra história escutar. Zip? Então, qual será a história que vamos escutar hoje? Aumentem o volume da TV e vamos descobrir. 1, 2, 3 e... Plim! Essa é a história do João e o pé de feijão. Quem já conhece essa história? Então, vamos ouvir? Numa casinha muito pobre, no meio de um campo, morava o João e sua mãe. Certo dia, a mãe adoeceu. Como não tinham dinheiro, pediu ao filho para vender o único boi que tinham para poderem comprar medicamentos. No caminho para o mercado, João encontrou um velho à beira da estrada que prometeu cuidar do boi e, em troca, ofereceu-lhe um feijão. Será que essa história vai dar certo, pessoal? Um boi por um feijão? A mãe, ao ver o feijão, em vez do dinheiro, desesperada, atirou pela janela. Ela ficou muito aborrecida. Menino, como é que você troca um boi por um grão de feijão? Na manhã seguinte, ao acordar, o João viu um enorme feijoeiro que subia até ao céu. Curioso, o João subiu pelo pé de feijão. Quando já estava perto da nuvem mais alta, apareceu uma fada que lhe deu um saco. No cimo da nuvem, o João avistou um grande castelo, onde vivia um gigante. Com seu vozeirão, o gigante ordenava a uma galinha preta que pusessem ovos de ouro. Põe ovos de ouro. O João, aproveitando uma distração do gigante, meteu a galinha no saco e desceu pelo pé de feijão. Furioso, o gigante tentou descer o feijoeiro, mas João cortou o pé de feijão. Desde esse dia, com aquela galinha a pôr ovos de ouro, nada mais lhes faltou. Mãe e filho viveram felizes o resto das suas vidas. Então, essa é uma história do agrupamento de escolas Gonçalo Sampaio, retirado de doceiro.com.br/doc 8185S8S, acessem 2/9/2021. E então, vocês gostaram dessa história? Eu aposto que vocês conhecem várias versões dessas mesmas histórias. Então, os contos, com o passar dos anos, eles são recontados de maneiras diferentes, certo? Então, palmas para a história! Vamos agora para a hora da nossa atividade, ok? Então, a partir desse momento, todo mundo já deixa o material pronto em cima da mesa. Acompanhem cada questão que eu quero ver quem é que vai responder tudo direitinho. Então, vamos lá fazer a leitura junto com a tia? 1, 2, 3 e já! Quero ouvir todo mundo lendo bem alto, certo? Então, vamos lá? Fantasmas chateados. Ela entrou, subiu as escadas, curiosa para saber de onde vinha aquele gemido. Camila ficou gelada quando ouviu que saía do velho quarto. Olhando lá dentro, não acreditou. 2 fantasmas conversavam, queixando-se assim.
Eles não viram Camila e, muito tristes, contavam o caso. Que solidão, como é chato ser fantasma. Ninguém liga mais, ninguém toma susto. É mesmo, fantasma é coisa de antigamente, que falta de respeito. Camila, sem fôlego, ouvia aquele papo fantasmagórico. O terror virou moda, o pessoal adora filmes de espanto. Pois é, usam esses penteados punks, pinturas na cara, roupas dark e ouvem rock, horror. Até novela de vampiro já fizeram, assim não temos mais chance. Ontem fui assombrar a vizinha e levei a maior bronca. Luizinho, não suje o lençol. Pô, meu, e eu? Lá no escuro do cinema querendo pregar susto. Pensaram que eu fosse um anúncio de filme de ficção. Que humilhação! Vamos para o cemitério curtir as mágoas numa cova funda. Camila desceu a escada, foi para a casa de cabelo em pé. Não conseguiu dormir. Que medão! Mas também que pena. Até a assombração merecia ser feliz. De repente teve uma ideia. O parque de diversões ficava tão perto do casarão. E então... Na outra noite, Camila voltou e gritou bem alto. Seu fantasma bobão, cara de melão, não me pega não. Lá de cima veio muito ofendido. A menina correu em direção ao parque. Atrás dela vinham os fantasmas. Para, menina atrevida, vou lhe dar um sermão sobrenatural, um pito paranormal. Camila entrou voando no parque e os fantasmas vieram atrás. Ela saiu pela frente, mas eles não. Foi por ali mesmo que quiseram ficar. A menina havia levado seus amigos solitários para a casa do terror do parquinho, num lugar cheio de pessoas que se divertiam com sustos, podiam esbanjar seus dons fantasmagóricos. As pessoas riam com os sustos de brincadeira e Camila pensava, se eles soubessem que aqui tem fantasmas de verdade... Então é um texto de Rogério Borges, retirado de pt.slideshare.net/Rose Tavares 5/Fantasmas Chateados, acesso em 3/9/2021. E então, pessoal, vocês gostaram desse texto dos fantasmas chateados? Já pensou como é a cara de um fantasma chateado? Então agora a tia quer ver quem foi que prestou atenção em todas as informações que foram apresentadas do texto, com a análise do texto, certo? Então quero ouvir vocês respondendo daí de casa. Questão 1. O texto lido é um exemplo de, ele é uma piada, ele é uma carta pessoal, ele é uma entrevista ou ele é um conto de suspense? Então, pessoal, letra A, B, C ou D? Quem acha que a letra A levanta a mão? Quem acha que a letra B levanta a mão? Quem acha que a letra C levanta a mão? E quem acha que a letra D levanta a mão? Vamos lá? Quero ver quem vai acertar. A, B, C ou D? Muito bem, acertou quem falou que é um conto de suspense. Questão 2. Qual o objetivo de um texto como esse, pessoal? Para que ele serve? Com que intuito ele foi escrito? Quero ouvir a resposta de vocês. Então, acertou quem falou que é entreter provocando emoções como tensão, susto, medo e etc. Questão 3. Qual o público-alvo desse tipo de texto? Vamos lá? Pessoas que se interessam por histórias que causam fortes emoções, como o medo e o susto. 4. Quem são os personagens da história? Então, dentro da história, quem são as pessoas que estão envolvidas nas ações que desenrolam o enredo da história? Vamos lá? Então, Camila e os fantasmas, certo? Muito bem. 5. Qual o assunto do texto? Do que é que trata o texto, pessoal? Vamos lá? Ah, muito bem. Da vida de fantasma na atualidade, que eles falaram que não tem mais respeito, que as pessoas não se assustam mais com eles, certo? Por que Camila não conseguia acreditar que havia fantasma no quarto, pessoal? Por que será? Então, porque quando ouviu o gemido que saía do velho quarto, entrou lá para ver os fantasmas, viu 2 fantasmas conversando e queixando-se. Então, ela pensou, e esses fantasmas resmungões? Eu acho que só pode ser brincadeira, certo? 7. Por qual razão os fantasmas estavam tão tristes? O que estava causando esse sentimento de tristeza neles? O que foi que aconteceu dentro da história que deixou eles assim tristinhos? Vamos lá?
Será que foi a Camila que assustou eles ou foi outro fato? Então a tia quer ouvir quem foi que prestou atenção na história direitinho, certo? Então qual era a razão dos fantasmas, por que os fantasmas estavam tristes? Vamos lá? Vou esperar vocês responderem, não vou dar a resposta agora, quero ouvir, vamos lá? Muito bem, porque não conseguiam assustar mais ninguém. Eles falaram que as pessoas perderam respeito por eles, não foi? Muito bem, pessoal, estou gostando de ver. Questão 8. Para eles, o que indicava que as pessoas já não tinham mais medo de fantasmas? Como foi que eles chegaram a essa conclusão que as pessoas não tinham mais medo nenhum de fantasmas? Vamos lá? Será que foi por isso? O que mais? Então vamos ver quem foi que acertou? Porque o terror tinha virado moda para eles, certo? Então, na concepção deles, como o terror tinha virado moda, as pessoas não se assustavam mais. Qual a solução encontrada por eles para curtir a tristeza? Como é que eles falaram, pois vamos curtir nossa tristeza agora dessa maneira? Então, qual foi o meio que eles encontraram de curtir esse momento, desse sentimento que eles estavam sentindo tão pesado que é a tristeza? Vamos lá? Maravilha! Ir para o cemitério curtir as mágoas numa cova funda. Uma ótima maneira, não era? De curtir a tristeza deles, já estavam tristes, ainda iam para uma cova. Mas é isso, eles eram um fantasma, né? Então para eles estava ótimo. Questão 10. De que maneira Camila voltou para casa? Como foi que ela voltou para casa? Então ela voltou de cabelo em pé, que ela estava assustada. Já pensou você ir passando por uma casa e ouvir uns fantasmas conversando dentro de um quarto? Eu, hein? Questão 11. Qual a solução encontrada por ela para acabar com a tristeza dos amigos? Então, como foi que ela conseguiu solucionar esse momento de tristeza que os fantasmas estavam relatando lá dentro do quarto que eles estavam passando? Quero ver quem foi que observou direitinho esse momento da leitura. Vamos lá? Então, ir até o quarto, chamá-los de bobão e eles saírem correndo atrás dela até o parquinho e lá deixá-los na casa do terror para assustar de verdade as pessoas. Muito legal a Camila, não é? Mesmo com medo, ela ainda procurou uma maneira de ajudar os fantasmas que estavam tristinhos, ok? Questão 12. Ao dizer que Camila que ia lhe fazer um sermão sobrenatural, o fantasma quis dizer que o sermão seria muito violento, de outro mundo ou amigável? Então, quero ouvir a resposta de vocês, tá bom? Então, quem acha que é muito violento, levanta a mão. Quem acha que é de outro mundo, levanta a mão. E quem acha que é amigável, levanta a mão. Vamos lá? Muito violento, será? Acho que não. Amigável? Será? Ou de outro mundo? Então, acertou quem falou de outro mundo. Quando falamos que algo é de outro mundo, é algo sobrenatural, certo? Então, acertou quem falou de outro mundo. Parabéns, ok? Questão 13. A atitude de Camila ao ajudar o fantasma foi de solidariedade, de medo ou irritação. Então, como vimos na história, a Camila ficou assustada, não é? Porque viu os fantasmas dentro de um quarto, conversando, que estavam tristes, não é? Porque as pessoas não respeitavam mais eles, não tinham mais medo, que o terror tinha virado moda. Mas mesmo assim, ela tentou ajudá-los a assustar pessoas de verdade, para eles se sentirem mais felizes. Então, essa atitude, ela demonstra solidariedade, medo ou irritação? Então, acertou quem falou solidariedade. Então, uma pessoa solidária é uma pessoa que gosta de ajudar os outros, certo? Então, a atitude da Camila foi muito legal. Questão 14. Releia o trecho. Ela entrou, subiu as escadas, curiosa para saber de onde vinha aquele gemido. Camila ficou gelada quando ouviu que saía do velho quarto. Esse narrador participa da história como se fosse um personagem? Ele é um narrador personagem que ele conta a história, ao mesmo tempo ele participa da história contando a mesma na primeira pessoa? Será, pessoal? Então,
Não, ele não participa, ele apenas narra a história. Ele é um narrador observador, que ele conta a história, mas ele não participa da mesma. Então, ele conta a mesma em terceira pessoa, certo? Questão 15. Leia a tirinha. Então, todo mundo vai ler agora junto com a tia, tá bom? Armandinho, meu pai finalmente bateu as botas. E quando foi isso? Hoje. Entendi. E ele estava doente? Não. Elas que estavam sujas de areia. Então, esse é um texto retirado de braille.com.br/tarefa 132264420, acesso em 3/9/2021. Então, todo mundo entendeu a tirinha direitinho? Então, vamos lá. O humor na tirinha é produzido pelo sentido inesperado atribuído a uma expressão muito utilizada em nosso cotidiano. Qual expressão adquiriu diferentes sentidos? Vocês observaram no texto? Querem fazer a leitura novamente? Então vamos lá. Prestem atenção. Meu pai finalmente bateu as botas. E quando foi isso? Hoje? Entendi. E ele estava doente? Não. Elas que estavam sujas de areia. Então todo mundo agora pegou direitinho qual foi a expressão que foi utilizada em diferentes sentidos. A expressão bater as botas, certo? Então, é uma expressão muito utilizada, que ela foi utilizada em diferentes sentidos. Escreva os diferentes sentidos em que a expressão foi empregada. Então, quando ele diz, meu pai bateu as botas, o que foi que ele quis falar? Então, ele quis dizer que o pai dele pegou as botas e limpou, sacudiu a areia que tinha lá dentro, por exemplo. O amigo dele, por sua vez, já entendeu que o pai dele havia falecido, certo? Então, a expressão foi empregada em seu sentido real, aplicar pancadas, sacudir um par de botas, certo? Foi utilizada pelo Armandinho. E o amigo dele já entendeu que foi o pai dele havia falecido. Então, em seu sentido real, ele foi utilizado aplicar pancadas, sacudir um par de botas, e em seu sentido figurado, o de ter falecido, certo, pessoal? Faltou só a parte aqui do sentido figurado aqui embaixo, mas que bom que vocês já entenderam direitinho e já deram a resposta aí na ponta da língua, não é? Vamos agora ver o segundo exemplo. Ah, tá aqui o sentido figurado. Perder a vida, morrer, partir e etc. Muito bem. Tinha só se escondido o sentido figurado, mas que bom que achamos. Questão 16. Leia a tirinha. H. Preciso do meu barco consertado hoje à tarde. Deu uma cantada no dono da oficina, certo? Olá, hoje é festa lá no meu AP. Pode acontecer. Então, olha a cara do H. Será que foi isso que ele pediu para o amigo dele fazer? Então, essa é uma tirinha retirada de www.todoestudo.com.br/português/polissemia, acesso em 3/9/2021. Então, vocês observaram o efeito dessa tirinha? Então, essa tirinha, essa expressão utilizada, deu uma cantada no dono. Ele quis falar, o que foi que o H quis falar quando ele falou para o amigo dele? Deu uma cantada no dono para consertar o barco. Então, ele quis falar para o amigo dele falar lá com o dono, para o dono conseguir um desconto, certo? E o que foi que o amigo dele entendeu? Que era para cantar para o dono. Então, ele já utilizou a expressão, entendeu a expressão em seu sentido figurado, por isso que ele falou, hoje é festa lá no meu AP, certo? Então, essa questão é uma questão apenas de leitura para vocês visualizarem bem essa questão, essa diferença entre o sentido real e o sentido figurado, dependendo do contexto em que for utilizado. E que confusão esse amigo fez, não foi? Já pensou? Olha a cara do dono que ficou sem entender nada. Então, por isso que devemos sempre observar em que contexto a expressão foi utilizada para sabermos se ela foi empregada em seu sentido real ou em seu sentido figurado. Belezinha? Muito bem. Então, vamos agora para a hora do nosso desafio. Então, eu sei que é um momento que vocês adoram, mas qual será o desafio de hoje? Agora vai fazer um suspense também. Então, vamos descobrir? 1, 2, 3 e já! Vamos remexer o esqueleto? Mas como, tia? Ó, a tia já começou a remexer aqui o esqueleto. E agora é com vocês. Em casa, agora todo mundo vai afastar o sofá, afastar as cadeiras, vai aquecer, porque a tia trouxe uma música muito legal, certo? Para vocês dançarem a música das caveiras. Então, quem é que está preparado?
Então deixa a preguiça de lado, joga a preguiça pra fora, que agora eu quero ver todo mundo dançando, tá bom? A tia vai dançar daqui, ó. A tia já dançou, foi muito aqui nesse slide, não foi? Então, eu quero ver vocês dançando aí de casa. 1, 2, 3 e... Todo mundo já dançou, já sacudiu o esqueleto. Que legal! Então, a tia depois quer ver os vídeos, tá? Então, quem fez vídeo, manda pra tia que eu vou adorar ver vocês sacudindo o esqueleto. Eu remexi meu esqueleto aqui, tá? Só que foi só aqui atrás do computador, quietinha, porque senão não dava certo. Mas eu aposto como vocês dançaram muito em casa. Então, chamem a família de vocês para dançarem também. E divirtam-se bastante. Então, agora que todo mundo já aprendeu tudo sobre conto de suspense, já fez atividade, já viu a história de hoje, não foi? Já remexeu o esqueleto. Vamos fazer agora o resumo desse gênero tão legal que eu sei que vocês estão adorando. Então, o conto de suspense é uma narrativa, uma história desenvolvida em torno de um mistério, certo? Como o próprio nome já diz, ele gira em torno de um suspense, para prender a atenção do leitor. Então, a intenção, entreter, provocando emoções como tensão, susto, medo e etc. Linguagem e construção, escolha de palavras e expressões ligadas às ideias de medo, suspense e mistério. Tempo e espaço, um ambiente assustador. Clímax, o momento mais tenso da narrativa e o desfecho é surpreendente. Vale lembrar que o autor também ele pode detalhar muito bem esse espaço onde acontece a história, como as reações dos personagens também, para prender ainda mais a atenção do leitor, para ele ficar entusiasmado, pensando como é que essa história vai terminar, certo? E o leitor, o público-alvo, é a pessoa que se interessa por histórias que causam fortes emoções como medo e susto. Na aula anterior, a tia pediu para vocês copiarem esse resumo que tem no livrinho de vocês, o livro Ápice, no caderno, não foi? Então, quem não copiou ainda, vamos copiar bem bonitinho, desse jeito aqui que a tia fez, tá bom? Também revisamos o sentido denotativo e o sentido conotativo. O sentido denotativo é o sentido literal da palavra ou expressão. Ela não precisa do contexto para que você a compreenda, ou seja, tem o mesmo sentido do dicionário, como ela normalmente é usada. Já o sentido conotativo, também conhecido como sentido figurado ou conotativo das palavras, já é uma palavra que depende do contexto para entender o seu significado. Este contexto pode mudar o sentido literal da palavra ou expressão. Como vimos no exemplo que a tia explicou lá na nossa primeira aula, como por exemplo, se eu falar Maria é uma pessoa muito doce, quer dizer que Maria é uma pessoa gentil, uma pessoa educada, uma pessoa afetuosa. Então aqui já foi empregado em seu sentido figurado, seu sentido conotativo, certo? Agora, quando eu falo, eu gosto muito de doce de mamão. Vocês gostam de doce de mamão? Eu adoro. Então, essa palavra doce já foi empregada em seu sentido real, em seu sentido denotativo, certo? Então, só relembrando, as palavras ou expressões, elas podem variar o seu sentido de acordo com o contexto em que elas são empregadas. Belezinha? Aposto como vocês já estão sabendo tudo sobre esse assunto, não é? Vocês são nota 10. Então, agora, a tia vai falar a nossa mensagem final, ressignificar, certo? Então, ressignificar é o poder que você tem de transformar uma situação ruim em algo positivo. E assim não perder a esperança, continuar em frente, não importa os percalços pelo caminho. É você se libertar do que passou, do que te feriu, de quem te magoou e dar um novo rumo à sua vida. É você pegar algo negativo e dar um novo sentido. É transformá-lo em degrau para a sua evolução. É você sair muito mais forte de qualquer situação. Ressignificar é um ato de amor a si mesmo. Então, esse é um texto de Sabrina Braga. Vocês gostaram? Então, muito obrigada pela participação na aula de hoje. A turminha do 4º ano está nota 10. Espero que vocês tenham entendido tudo sobre o assunto. Se precisarem, assistam novamente a aula no link do YouTube, certo? Um beijo, até a próxima aula e tchau, tchau!